Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. No Evangelho de hoje, da memória de São Barnabé Apóstolo, Jesus reitera este mandato: anunciai, o reino dos céus está próximo. Hoje ele indica aos seus apóstolos qual será a missão deles e qual estilo de vida eles devem levar. No anúncio e nas obras desses enviados, duas palavras brilharão: liberdade e paz. A propósito da memória de hoje e desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, hoje a Igreja celebra a memória de São Barnabé, apóstolo. Na verdade, Barnabé recebeu o título de apóstolo, apesar de não ser um dos 12 apóstolos. Nas primeiras comunidades havia um uso mais amplo desse título, mas houve abusos por falsos apóstolos. Por isso, o evangelista Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos por volta de 85 d.C., restringe o título apóstolo somente aos 12 que acompanhavam Jesus e a Matias, que foi eleito no lugar de Judas. Nos Atos dos Apóstolos, nem Paulo é chamado de apóstolo, mas sim de testemunha escolhida. Mas, por que Barnabé é chamado de apóstolo? Ora, Barnabé era levita e natural de Chipre, e aparece na Bíblia naquele retrato ideal da comunidade em Jerusalém, em Atos 4, colocando seus bens à disposição dos discípulos. Barnabé soube descobrir e apoiar São Paulo, cujas ideias missionárias compartilhava. Barnabé e Paulo evangelizaram juntos na ilha de Chipre e na Ásia Menor, sendo qualificados mais adiante de apóstolos, entre aspas, sendo a última vez que esse título foi dado a homens que não são dos 12. Mas deve ser entendido como enviados, em missão pela igreja de Antioquia. E é por isso que Barnabé é, na liturgia de hoje, chamado de apóstolo. Depois disso, desses 2, ninguém mais na igreja ousa se chamar de apóstolo, tampouco de ser nomeado como tal. O que não significa aceitar seu significado, isto é, o de enviado. Pois todo discípulo é enviado, mas nem todos são apóstolos por antonomasia. Em segundo lugar, o apóstolo, o mensageiro de Jesus, não é um funcionário público, uma espécie de vendedor que, com mais ou menos convicção, teria que ser fiel a uma mensagem corporativa. Nada a ver. O apóstolo autêntico proclama aquilo que constitui o seu tesouro, a boa nova da sua existência. Portanto, a primeira vida que a palavra deve transformar é a tua própria vida. A coerência entre o que tu anuncias e o que vives é de suma importância. Por isso, depois de exortar a anunciar a boa nova,
Jesus diz qual deve ser o espírito, a espiritualidade, o estilo, a atitude, o testemunho do apóstolo. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Pelo bem da alma, é preciso ser uma pessoa de bem, uma pessoa de paz. Aqueles que têm o coração atado às coisas, ao bem-estar, aos próprios planos, terão muitas dificuldades em seguir Jesus com agilidade. E, se tiver sucesso, dificilmente será credível. E isso é tão difícil para nós. Como se costuma dizer, estamos muito perto de acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Somos cristãos, porém, muitas vezes, reduzimos nossa fé com um pouco de oração e alguma devoção. Queremos ser testemunho de Jesus, mas às vezes nossas vidas não são muito diferentes das pessoas ao nosso redor. Queremos amar ao extremo, mas nossos interesses, egoísmo e conforto são o que, em última análise, determinam nossas vidas. Medite. Tu és coerente? Tua fé tem o poder de transformar tua vida e forçá-lo a fazer escolhas radicais? Ou tu estás vivendo muito confortavelmente e, no fim das contas, preso? Em terceiro lugar, já antecipei no início que 2 palavras brilham neste evangelho de hoje: liberdade e paz. O Senhor diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Se tivesses que resumir toda a nossa fé em uma palavra, poderíamos escolher esta: graça, liberdade. Tudo é graça. A vida, a fé, o fato de sermos filhos de Deus, o amor de Cristo Jesus, o Espírito Santo. O Papa Bento XVI disse muito bem: o cristão é um ser grato, porque sabe que já foi agraciado antes. A experiência mais radical da nossa fé é que recebemos tudo gratuitamente de Deus, simplesmente porque sim, por puro amor, e isso determina o nosso modo de ser e de agir. Damos tudo gratuitamente, porque vem da nossa alma, porque antes recebemos tudo gratuitamente das mãos de Deus. E é verdade, como diz Jesus, que o operário tem direito ao seu sustento. Mas é preciso anunciar o Evangelho e curar os doentes simplesmente porque sim, sem esperar nada em troca, nem mesmo reconhecimento. E isso tornará o nosso testemunho ainda mais credível. O interesse, a troca, o egoísmo não acaba por estragar tudo? E isso que somos chamados a compartilhar, a dar livremente, nada mais é do que a paz. Essa segunda palavra que brilha hoje. Não é uma paz humana, mas divina. É aquela paz de Cristo ressuscitado, dada aos seus discípulos, ao lhes dizer: a paz esteja convosco. Depois disso, o Senhor soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Essa paz é o Espírito Santo, é o dom de Deus. Essa paz do coração que não tem preço, que enche a existência de alegria, esperança e paz. É tão importante receber essa paz de Deus, é tão vital para o coração humano. Mas houve quem não quis, como ouvimos no Evangelho, e há quem não queira receber esse precioso dom. Há quem se fecha para Deus, fecha-se para esse dom, para essa paz, e entrega-se obstinadamente ao egoísmo e ao mal, que significa perder, arruinar e destruir a própria vida. Por isso, perguntas-te: tu abres teu coração para essa paz que Deus te dá em Jesus? Que este Evangelho te leve a ser mais constante no seguimento de Jesus e que, com a sua autoridade e força, superes os teus medos, tua preguiça e até tua mediocridade, para o seguir mais de perto e assim serdes testemunhas da tua paz e do teu amor. Senhor Jesus, eu vivo muito confortavelmente,
e eu encontro desculpas tão facilmente para me justificar. Hoje peço que me dês o teu Espírito Santo, para que eu possa servir-te verdadeiramente, radicalmente, sem deixar que o meu coração se apegue às coisas, mas sim, com agilidade e contigo, eu possa anunciar a tua boa nova e libertar e curar como tu.